Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que estejam conosco durante todo o período que aqui estivermos, que esses amigos queridos nos acompanhem no retorno aos nossos lares ao final do trabalho de hoje, para que possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz também para os nossos familiares, aqueles que convivem conosco no dia a dia. Iniciando a nossa atividade de hoje, a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Hoje estamos recebendo nosso companheiro Danilo Costem. Bom, pessoal, boa noite. A verdadeira propriedade. Porque eu falei que foi o tema do meu atraso, é porque justamente eu estou reformando uma casa e está meio caro pagar pedreiro, né, gente? Então, tem a parte do faça você mesmo. Vocês olharem aqui, eu estou que nem o pessoal aqui tá mexendo em telhado e tudo, mas é uma ótima. Aprendizado é bom. A gente sabe dar valor às pessoas que muitas vezes a gente não sabe como considerar. Ah, o cara é pedreiro, o cara mexe em telhado, não sei o quê. Qual que é o valor dele? Qual que é a propriedade dele? Né? Então eu digo para vocês, a propriedade de quem põe a mão na massa é alta, viu, gente? Porque eu, como engenheiro, que trabalho teoricamente, trabalho no computador, trabalho com negociações, não estou lá no campo todos os dias, realmente faz a diferença a gente sentir como que o pessoal... Eu sou sábio, né? Eletricista, né? Sabe bem como que é, né? Quando a gente fala em propriedade, o que vem à mente em vocês? Casa, carro, ou não? Roupas, por aí afora. Né? Então a gente vai definir o que é a propriedade. Pelo direito, a propriedade significa direito de gozar e dispor das coisas de modo pleno, com exclusividade, de acordo com os limites e obrigações impostas no ordenamento jurídico. Então eu vou chegar para minha amiguinha aqui e vou falar, você me presta teu óculos? Eu te devolvo daqui uma semana. Não vai ser bom, né? Porque você usa o óculos todo dia. Então o óculos é uma propriedade sua, certo? Então é exclusividade. E dentro do limite do ordenamento jurídico, eu não posso tomar o óculos dela porque ela usa para ela. Da mesma forma que ela não pode tomar meu óculos, não estou usando agora, tá? Porque eu também uso. Então é uma propriedade, é um exemplo muito simples. É o direito de usar, gozar e dispor dos bens. Afinal, nós crescemos, estudamos, trabalhamos para a gente ter algum tipo de conquista material. É errado? Não, não é errado. Porque nós somos seres materiais. Nós precisamos trabalhar para nos alimentar, nós precisamos trabalhar para ter uma qualidade de vida melhor. E, obviamente, também ajudar à medida que nós podemos. Note-se que, atualmente, o direito à propriedade não é absoluto, devendo esta cumprir sua função social. Peraí, Danilo, mas você acabou de me falar que a propriedade é uma conquista minha, eu tenho direito a ela, e você está dizendo que ela não é absoluta? Não, não é isso. Todos nós estamos aqui porque nós viemos, provavelmente, um carro, de algum transporte. Esse transporte não paga IPVA, ele não paga uma série de tributos, está sujeito a multas também, quando nós ultrapassamos o limite da propriedade, o limite do direito do outro, ou seja, da organização. Nós não temos energia elétrica, nós temos que pagar pela energia elétrica. Nós não temos água e saneamento, nós temos que pagar. Então esses tributos, quando nós falamos que não é absoluto, é no sentido de que nós temos que ter impostos,
Temos o zoneamento, que são as áreas, as quadras, as distribuições, saneamento, que nós acabamos de falar, coleta de lixo. Vocês já imaginaram não ter coleta de lixo? Então, pavimentação, a gente quer andar numa rua pavimentada, não no meio do barro. Iluminação pública, IPVA, DPVAT, deve ter mudado de nome, e tal de etc. O etc eu tenho medo, tá, gente? Significa e outras coisas mais. Mas, tirando a brincadeira com as tributações, nós temos que pagar tributos, porque se nós queremos uma sociedade organizada, essa sociedade exige dinheiro, porque essa sociedade exige mão de obra para pavimentação, exige mão de obra para fazer o gari que está passando na sua casa. Olha a importância social que ele tem. Ele evita de deixar o lixo se acumular e ir para o esgoto, para a boca de lobo, que se ficar entupida vai gerar o quê, gente? Enchente. Então, para nós termos uma propriedade, nós temos que pensar no coletivo também. Isso é definição jurídica. Seba, então uma casinha dessa seria bom, né? Nada mal, uma casa de 10 milhões de reais, mais ou menos, um carrão aí importado na faixa dos seus 800 mil reais, um ranchinho. Gente, você tem uma casa dessa, se você trabalha, você tem direito à conquista. Agora, pense no que eu vou falar. Você tem uma bela casa com 10 suítes, área ampla, piscina, ela vale a pena se você morar sozinho dentro dela? É um pouco de egoísmo, né? Tem gente que gosta. Então, para você ter uma casa, você tem que ter o quê? Uma distribuição, ter pessoas no fluxo da sua casa. Filhos, amigos, parentes. Então, você tem que ter o necessário para que você possa conviver. Obviamente, eu estou dando esse exemplo que é um teto, né? Ter um carro, vamos pensar comigo. Tem um carrão importado, 800 cavalos, né? O carro anda 250, 280 quilômetros. Qual que é o limite de velocidade que nós temos na cidade? 40, 60. Será que vale a pena tanto? Pode ser um prazer, mas será que vale a pena? Estou colocando exemplos para a gente refletir. Esse é o melhor exemplo que eu gosto, um ranchinho, né? Aqui é a Soiaba mesmo, pegar um ranchinho assim. É gostoso ter uma casinha de campo? É, legal, né? Então, realizei meu sonho, comprei minha chácara, né? Nos primeiros 3 meses eu vou todo final de semana, porque eu vou lá para carpir, para limpar, a gente tem que trabalhar, não tem jeito, a menos que você tenha um caseiro. Aí, do 4º ao 6º mês, você vai uma vez a cada 15 dias. Para quê, gente? Para carpir, para limpar, para fazer as coisas. No 2º ano, você vai uma vez por mês. Para fazer o quê, gente? Para carpir, para limpar, para fazer as coisas, tomar manutenção da casa. No 3º ano, você quer vender teu sonho. Então, é errado você ter essa materialidade? Não. Do ponto de vista, construir, gerar lucro, ter dinheiro e adquirir. Só que você tem que usufruir. Uma casa espírita, qual que é a função dela? Trazer o evangelho para o aprendizado. Senão não faria sentido nenhum ter esse espaço todo aqui sem ter alguém conversando para a gente refletir em conjunto. Os estudos mediúnicos. Então aí nós começamos a passar para o quê? Para a segunda definição, física. Nós estamos falando dos estados da matéria. Estado da matéria, vamos pensar na água. A água pode ser líquido, pode ser gelo sólido ou pode ser vapor. Né? Vamos falar de um outro tipo de matéria. Essa matéria aqui é uma rocha. Essa rocha, ela vira um granito. E esse granito pode virar o quê? Uma pia. Está um pouco pequena aqui. O óxido aurífero, ou óxido de ouro, ele pode virar uma barra que tem um valor comercial, que pode virar uma aliança, uma corrente, por aí afora. Então você tem a matéria que se transforma até se tornar um objeto. Aqui não dá para ver direito, tá, gente? Mas aqui é a seringueira, a árvore que você tira o látex. O látex você faz o quê? Você faz a formatação de uma borracha. E, inclusive, é matéria-prima para o pneu. O pneu tem bastante derivado de petróleo, mas o látex, ele continua sendo uma das matérias-primas mais importantes para você ter a liga das moléculas do pneu, né, da estrutura do pneu, de tal forma que todos nós, hoje, usamos o meio de transporte e estamos aqui no centro, porque nós viemos através de um meio de transporte, que tinha pneus. Agora sim, nós vamos para a terceira definição. Então, nós vimos a definição jurídica que nós temos direito à propriedade, correto? A segunda definição é que a matéria, ela se transforma. E ela pode sair de uma jazida
e virar você pode extrair propriedades que vão transformar aqui, vão gerar madeira aqui, por exemplo. É oriundo de uma floresta, que você fez um desmatamento, um replantio, porque tem que ter a sustentabilidade, e ela se tornou uma mesa. E por aí afora. A pedra aqui, parede. Dicionário. O dicionário nos diz: qualidade inerente, própria aos seres. Atributo especial, faculdade, intelectualidade, caráter ou característica. Então, a terceira parte é o quê? O que o dicionário nos diz? A propriedade inerente aos seres. A propriedade dessa mesa é o quê? Rigidez, porque ela está sustentando o computador, nosso querido São Francisco, etc, etc. A propriedade orgânica é o nosso corpo. E nós temos que cuidar do nosso corpo, para que nós tenhamos uma vida sadia até o fim dos dias. E aí eu vou falar de uma característica. Qual que é a única certeza que nós temos aqui sobre nossas vidas? Vocês sabem ou não? Um dia nós vamos deixar de existir, não vamos? Consenso de todos? Todo mundo vai morrer um dia, né? Agora eu vou para uma outra pergunta. Todo mundo está disposto a partir hoje ou não? Não, não tem carnê para pagar, tem um monte de coisas, né? Então vocês repararam que eu falei de uma propriedade nossa. A nossa amiga pensou nos boletos agora, não pensou não? Eu também estou pensando aqui. Então, dentro dessa certeza que nós temos, é que nós vamos entrar agora na parte do Evangelho, efetivamente. O que os Espíritos nos ensinam sobre o que é a propriedade? O homem não possui seu senão aquilo que pode levar deste mundo. Aí eu faço a pergunta. Voltamos às duas perguntas que eu fiz agora há pouco. A primeira, nós vamos deixar esse mundo um dia, não vamos? Ou nós vamos ser enterrados, ou nós vamos ser incinerados, cremados, né? Nós vamos conseguir levar alguma coisa desse mundo? Não. É uma verdade óbvia, nós falamos da segunda parte. Vocês querem partir hoje? Não. Tão simples e tão difícil de ser entendida na Terra. Então, gente, por que eu coloquei aqueles exemplos extremos lá? De ter uma ótima casa, um ótimo carro. Até onde vale a pena nós termos tanta propriedade se nós não vamos poder levar nada depois que nós partirmos? Como eu falei, está errado? Não, em hipótese alguma. Somos seres materiais que dependemos da matéria para viver. Porém, o acúmulo excessivo na matéria vai despertar um bichinho nosso chamado ambição. A ambição ela é necessária para o homem progredir. Só que a ambição ela pode se tornar a ganância. Eu quero ter mais. Eu quero ter. Eu tenho que possuir. Eu tenho que ter a propriedade. Mas a verdadeira propriedade que nós vamos estudar agora, ela é o quê? O que nós não vamos levar materialmente, mas sim o que vai fazer parte da nossa personalidade. Para quem? Para com a sociedade, para a nossa família, para nossos amigos, dentro da casa espírita, dentro da rua, dirigindo. Nós somos exemplos o tempo todo. E eu costumo brincar que o espírita tem que ser exemplo 24 horas por dia. Porque bom espírita que nem eu, por exemplo, quando está no trânsito, eu falo o quê? Eu levo uma fechada e eu, como sou bom espírita, eu falo o quê? Vai com Deus, meu irmão, não é verdade? Tomara que você encontre o igual à tua frente, né? Não é assim que a gente faz? Bons espíritas, né? Mas é uma reação natural do ser humano. Por quê? Foi violado o direito. O direito de permanecer dentro da lei do trânsito. Mas muitas vezes nós não sabemos o que passa na cabeça das pessoas. Quem dirige sabe. Quantas e quantas vezes a gente não está dirigindo, a gente está com um pensamento longe. Nós saímos de um ponto para o outro, a gente para. Que caminho que eu fiz? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu várias vezes. Porque o pensamento está distante. E pelo fato do pensamento estar distante, a gente pode fechar um irmão que está atrás da gente, pode bater o carro, uma série de coisas. Não intencionalmente, mas por falta de atenção. Então nós temos que nos vigiar, prestar atenção nas coisas que nós fazemos. E, principalmente o espírita, que eu brinco com vocês aqui, e me incluo, nós temos que orar e vigiar o tempo todo. Porque nós somos testados o tempo todo. Ah, mas é só no trânsito, Danilo? Não. Nós somos testados com a nossa família, nós somos testados no nosso trabalho,
nós somos testados nos nossos relacionamentos sociais. Porque o ser humano, ele ouve muito mais um não do que o sim. Qual é a primeira palavra que nós aprendemos das nossas mães e dos nossos pais? Não mexa aí, não faça aquilo. Sempre começa com um não. Por quê? A negatividade é uma forma que nós temos de aprendizado, e ela é importante. Isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse texto aqui. Servir a Deus é mamon. Servir a Deus é mamon. Mamon é um termo judeu que significa avareza. E nessa passagem do Cristo, ele fala, você não pode servir as coisas do homem, ou seja, a matéria, e servir a Deus ao mesmo tempo. Não, Danilo, eu estou indo no centro espírita porque eu estou estudando, eu quero me melhorar pessoalmente. Aí eu vou contar uma bela história, rapidamente para vocês. Há 2000 e poucos anos atrás, um jovem estava passando pelo mar da Galileia e viu alguns pescadores, né? Pedro, entre outros, né? E falou, venham comigo, eu vou ensinar o caminho, a verdade e a vida. Esses homens largaram suas famílias, largaram tudo que eles tinham, esses 12 apóstolos, e seguiram o Cristo. Depois tiveram mais 2 apóstolos, que foram Paulo e Lucas, pós o desencarne, depois da passagem do Cristo. Vocês estariam, então, vindo no centro espírita, estariam preparados hoje para largar tudo, para trabalhar somente pela espiritualidade? Eu não estou. Eu acredito que vocês. Porque nós temos compromissos. Então, numa época, há mais de 2000 anos atrás, um moço passou e convidou outros homens. E esses homens o seguiram. Porque eles tinham o preparo mental e moral, principalmente, para segui-lo e aprender com eles. E hoje nós estamos nessa casa para dar sequência nesse aprendizado. Porque Jesus falou que iria enviar o Consolador Prometido. E o Consolador Prometido é o Evangelho, a Boa Nova, da qual ela é traduzida dentro do... Nós temos, historicamente, o Antigo Testamento, que pega mais a parte da lei mosaica, né, dos profetas. O Novo Testamento, que é que são os relatos de Mateus, Marcos, João e Lucas, onde você tem as passagens de Jesus, e a Boa Nova que ele falou, o Consolador Prometido, o Espiritismo, que nos trouxe a luz da ciência, a luz da intelectualidade, da filosofia, e a luz da religião, mostrando que tudo é um tripé. Nós estamos o tempo todo intercalados. Por que ciência, filosofia e religião? A ciência tem que comprovar. Por que um copo, se eu largar agora com água, ele vai cair no chão? Porque nós temos a gravidade. Então eu tenho o quê? A Terra atraindo o copo e o copo atraindo a Terra. Como o copo é pequeno, ele vai para o chão, porque a Terra tem mais força para atrair. A filosofia, para questionar, mas por que você tem essa gravitação, essa situação de um corpo puxar o outro? Então a filosofia, a ciência e a filosofia está aqui para questionar a ciência. E o terceiro ponto, tão principal e tão importante quanto a religião, que nos dá o apoio moral, o afago necessário. Ou alguém está na casa espírita porque todo mundo é bonzinho, legal, eu vou lá no Jefa porque é bom. Não, porque nós precisamos. Eu estou na doutrina porque eu preciso, gente. Eu preciso sempre o quê? Elevar a minha moral. Eu preciso fazer o quê? Trabalhar pelo próximo. Porque não adianta nada eu ter estudado tanto a minha profissão e ter estudado tanto as obras espíritas, se eu não puder transmitir algo para alguém e, principalmente, praticar dentro da minha casa e fora da minha casa. Então, a verdadeira propriedade que ele nos mostra é o que nós somos, o que nós vamos levar após essa vida. Só que o homem, por ser material, ele dá muito mais atenção para a matéria. Quase sempre mais disputado e cuidado do que vai levar consigo. Então o homem está disposto a prestar mais atenção na matéria do que ver um semelhante que tem dificuldades para trabalhar. Vamos falar do comecinho do nosso bate-papo? Eu, como engenheiro, olho um pedreiro, eu falo, o cara é peão de obra. Eu estudei, eu não preciso fazer isso. Não Danilo, mas tem muitos amigos que falam, eu estudei para não botar a mão na massa. Só que eu tenho que botar a mão na massa hoje, economicamente, gente. Economicamente. E aí a gente aprende a dar valor.
quando nós passamos por uma dificuldade, nós começamos a valorizar o que o semelhante, que tem uma dificuldade, está passando. Quando nós começamos a entender essa situação moral, essa religião, religar e contato com Deus, nós começamos a nos blindar. Nós começamos a emitir uma energia positiva que, mesmo com as dificuldades do dia a dia, que são muitas, nós vamos ter a serenidade, aquele tempo para respirar. O Senhor falou para mim, respira, a hora que eu cheguei, que eu estava agitado, né? E a serenidade para nós permearmos as dificuldades, porque nós nunca, gente, vamos deixar, pelo menos nesse plano terrestre hoje, de ter dificuldades. Ah, mas eu tenho dinheiro, não tenho dificuldade. Graças a Deus. Só que você pode ter uma dificuldade de relacionamento, você pode ter uma dificuldade intelectual, você pode... Todos nós temos limitações. Não vamos colocar como dificuldade, mas como limitações. Sejam elas financeiras, sejam de relacionamento, sejam morais. E aí eu abro para vocês. Tem muito espírita, inclusive eu, que fala bonito, procura falar bonito na casa espírita, e quando sai na rua e toma um pisão na unha encravada, vai falar, segue com Deus, meu irmão. Né? Então, gente, é difícil? É, mas a forma que nós aprendemos a contornar a dificuldade nos apresenta um crescimento. E esse crescimento é justamente você se melhorar. E seguindo, dentro dessa melhora positiva. Ah, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Não fiquem com vergonha. Quem faz evangelho no lar aí? Só levanta a mãozinha. Só. Opa, gostei. Quando a gente faz evangelho no lar, gente, não é brincadeira. Reserva 15 minutinhos num dia que você sabe que vai estar sossegado. Num domingo à tarde, numa segunda-feira à noite. Não importa o dia. Tá? Porque o evangelho no lar é a continuação do trabalho e do tratamento que a gente recebe no centro. As entidades que nos assistem, a partir do momento que você abre um texto, você pode pegar o evangelho e abrir ele aleatoriamente. Você pode pegar do início e ir até o final. Não importa a forma que você quer. De trás para frente também não, porque é interessante você conhecer também as passagens. Né? Mas a partir do momento que você abre o evangelho, você lê aquela lição, 10, 5 minutinhos, aí você conversa com quem estiver junto com você. Poxa, o que você entendeu daqui e tal? Você vai ampliando essa redoma de proteção fluídica que a gente tem quando a gente vem aqui no final do trabalho com a fluidoterapia. Você começa a expandir isso para a sua vizinhança. Você começa a expandir para o seu bairro, para a nossa querida Sorocaba, para o nosso estado de São Paulo, para o nosso querido Brasil e para o mundo. É que nós não temos, a maior parte de nós não tem essa percepção mediúnica, mas você começa a ter fachos de luz vindo na sua casa, como você tem na casa espírita, né? De entidades, de irmãos que estão lá para nos ajudar. E, inclusive, porventura, levar quem esteja conosco, que esteja numa situação de sofrimento. Porque eu não gosto de usar a expressão também, isso é coisa de espírito inferior. Você vê muito espírita falando isso. Peraí, gente, vamos lá. Você tem espíritos elevadíssimos intelectualmente. Só que a condição moral dele pode ser inferior à sua. Então eu costumo dizer espíritos sofredores. Eles sofrem por não ter o conhecimento, pela ignorância de não conhecer a luz, a verdade que nós estamos buscando na casa espírita. Então nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado. Mas é um termo que eu uso, tá, gente? Ah, Danilo, mas só eu faço evangelho em casa. Minha mãe, meu irmão, meu pai não querem saber. Não tem problema. Fique você sozinho lá no seu quarto, abra aleatoriamente ou da forma que você quiser, faça a leitura do texto. É bom a gente ler também, mentalmente, claro, mas é bom a gente ler porque muitas vezes nós podemos ter esses irmãozinhos sofredores também dentro do nosso lar, das nossas casas, e eles precisam escutar devido à falta de conhecimento deles. Eles precisam ouvir a emissão sonora da nossa voz. Tá? Então é importante nós falarmos, nem que seja baixinho. Puxa vida. Então, o Evangelho a gente está falando aqui a verdadeira propriedade, então não tem problema. Mas é importante que nós falemos, nós exteriorizemos a nossa voz para que a gente consiga receber tudo isso de bom que a gente busca aqui também dentro da casa espírita.
A partir do momento que a gente começa a fazer, a gente começa a vencer as dificuldades. Ou melhor, nós começamos a entender melhor as dificuldades. Lembra que eu falei permear? Então, a gente vai começar o quê? Nós vamos começar a nos estimular, sem dispensar cuidados aos valores familiares. Então, eu vou ter a matéria, porém, eu vou estar trabalhando pela espiritualidade também. A gente vai começar a se satisfazer com o necessário. O que é necessário para mim? É ter 2, 3 casas? Por quê? Eu moro nas 3 casas simultaneamente? Eu preciso ter 4 carros na garagem, sendo que eu dirijo só um? E é melhor hoje até pegar Uber, dependendo para onde você vai, né? Pegar um aplicativo. Nós vamos aprender a ser mais racionais, não deixando a propriedade de lado, mas dando-lhe intelectualidade. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, quando a gente fala da relação dos espíritos, do espírito com a matéria, se não me engano, a questão 39, ela pergunta, por que o espírito tem que reencarnar? E a resposta dos espíritos é, ele reencarna para intelectualizar a matéria. O que significa isso? Nós estamos habitando um corpo com toda uma intelectualidade espiritual para que nós façamos esse corpo desenvolver, criar um computador, criar um ventilador, criar uma televisão com projeção, etc. Então nós estamos intelectualizando a matéria. Qual que é a diferença do homem para o animal? Vamos pegar o chimpanzé, que é um dos primatas mais evoluídos. É o córtex cerebral, a divisão do cérebro. Vocês já viram o cérebro do ser humano? Ele tem lado, aqui no caso, direito e esquerdo. Um lado que pega a parte mais cognitiva e outra parte mais sensível do homem. Se você pegar o cérebro de um chimpanzé ou de um animal, ele é todo unido. Então ele não tem o pensamento contínuo, ele tem frações de pensamento. Então Deus nos dá, dentro de um corpo animal mais evoluído, a intelectualidade, para que nós possamos desenvolver a matéria para o nosso conforto, para o nosso benefício e para o benefício do semelhante. Nós vamos aprender que a gente não vai precisar de tantos bens para sobreviver. A gente vai aprender a não ter inveja, né? Eu sou bom espírita, né? Eu vejo os outros espíritos assim, puxa vida, eu fui na casa espírita legal, o cara tá com um carrão novo, né? O meu é 2018, né? Puxa vida, né? Mas eu não sou invejoso não, né, gente? Não que eu queira ter um 2025, modelo 2025, né? Então, nós vamos aprender a ter mais compreensão. Nós vamos aprender que o carro que eu tenho hoje, 2018, me atende perfeitamente. É um carro bom, excelente para mim. Tem ar-condicionado, tem câmbio automático, tá? Não é Fiestinha não, Fiestinha uso para trabalhar. Então, o que acontece? É um carro que me dá conforto. Outro carro, minha filha que é folgada, né? A Lorena, ela tirou a habilitação justamente em 2018, tá, gente? Eu tinha tirado o carro 0. Na segunda semana ela já deu uma ralada, né? Tá até hoje, para ela poder lembrar. Mas tudo bem. Mas o que acontece? O ser humano, ele tem a capacidade de se acomodar de uma forma muito espetacular, né? Quem já teve carro automático sabe a delícia que é. Você não precisa acelerar, não precisa pisar não tem embreagem nem nada. Você fazer o carro morrer é muito difícil, né? Só que aí você tem que voltar para um carro com câmbio manual, que é o meu caso aí com Fiestinha, né? Não tem problema nenhum. Me leva onde eu quero também. Só que você tem o quê? Qual que é o necessário nesses 2 casos? A Lorena fica com outro carro, porque ela trabalha também, ela é veterinária. Aliás, preciso trazê-la aqui também, né, Wilson? E eu vou para o meu trabalho com outro carro. Perfeito. Estou fazendo ela comprar o carro de mim agora. Aprender a botar um pouco de gasolina também, porque é muito bom ter a propriedade do outro, né? Agora ela precisa aprender também. Ela está fazendo, eu estou brincando, gente, mas está fazendo. A gente começa a ficar mais livre, porque a gente começa a se desprender da matéria. Será que eu preciso tanto? Eu tenho que usar uma roupa de grife? Vale a pena pagar R$1.000 uma camiseta? Tem. Você paga R$1.000 uma camiseta. Um negócio desse aqui. Ah, mas tem lá vermelho, branco e azul lá, né? Tome, não sei das quantas. Tem uma lagartixa aqui também, né? Não, jacarezinho, né? Gente, veste do mesmo jeito, gente. Mas enfim, a gente fazer uma ação bonita como essa, os chamados doutores da alegria, por exemplo, num repasse da vida, o que a gente precisa ter para isso, gente? É difícil? Vou dar um exemplo, boa vontade. A gente ajudar uma pessoa cadeirante, a gente precisa do quê? Boa vontade. A gente fazer o evangelho no lar, ó, até o cachorrinho está aqui, ó, gente, tá vendo? A gente precisa do quê? Boa vontade para conosco.
Vocês perceberam que aqui nós estamos fazendo ação para alguém e aqui ação para nós mesmos? Tudo com boa vontade. Outro dia eu trabalho na torre comercial lá do Shopping Iguatemi, e eu almoço todo dia lá na praça de alimentação lá do Iguatemi. Eu estava sozinho aquele dia, e veio um senhor que pegou aquelas cadeirinhas para poder se locomover no shopping, estava com dificuldade, estava ele e a esposa. Bom, eu sei que um monte de gente passando, a senhora com dificuldade, eu estava acho que umas 2, 3 meses para trás, só levantei e fui lá, ajudei o senhor. Moço, Deus abençoe. Muito obrigado por ajudar. Gente, eu saí, dei 3 passos e ajudei. É difícil fazer isso, gente. Boas ações, gente, não é só fazer isso. Uma boa ação é você abraçar quem está chorando. É você ouvir. Você tem 2 ouvidos e uma boca. A gente escuta mais quem está desabafando, falando alguma coisa. É não julgar. Porque da mesma forma que nós julgamos, nós podemos estar sendo julgados. Então fazer boas ações nós podemos de forma simples o tempo todo. Fazer boa ação não é dar uma esmola no semáforo. Né? É a gente ir além, a gente fazer algo. Agora, se a pessoa do outro lado não entende ou não quer saber, aí é um problema dela. A sua parte você está fazendo com o seu coração, como você fez aqui. Aqui a gente fala um pouco mais, que a gente começa a substituir, amplia os bens espirituais e substitui os sentimentos da materialidade. Começamos a viver mais pelo bem, né, e para o bem. E aí nós começamos a entender que a verdadeira propriedade do homem, do espírito imortal, encarnado na Terra, ele começa a se desenvolver. A partir do momento que nós nos doamos fazendo boas ações, nós nos desenvolvemos. E aí, quase finalizando, olhai as aves do céu. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas nem colhem, nem armazenam grãos nos celeiros. Naquela época, era o exemplo que nós tínhamos, os grãos. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. E aí ele pergunta, não têm vocês muito mais valor do que elas? Vocês homens, seres pensadores? Ou seja, se o Deus, nosso Pai Celestial, ele alimenta um serzinho pequenininho desse, será que nós não temos tanta importância quanto? É isso que ele pergunta para a gente. E para a gente terminar, eu acho que isso aqui vai refletir, vai mostrar bem, resumindo, o que nós conversamos hoje. Olha que interessante, nós vamos falar sobre a matéria. Alguém já andou de avião aqui? Já? Quem não andou de avião, vou explicar para vocês. Toda vez que você entra no avião, existe uma série de instruções, tá? Então eles informam, tem lá os comissários de bordo, né? Eles informam, olha, você tem máscaras que podem cair aqui no caso de uma despressurização da cabine, né? Vocês têm aqui o assento que se cair na água, vocês podem usar como boia. Se vocês tiverem que sair num pouso emergencial, vocês têm portas do lado das asas do avião, na frente, etc. Obviamente que a gente entra no avião para não ter que usar nada disso, tá, gente? Tá? Então, uma igreja evangélica portuguesa, com portugueses de Portugal, tá, gente? Eles fizeram de uma forma muito inteligente, ao meu ver, como você pode fazer uma viagem celestial, uma viagem para o encontro de Jesus. Então vamos ver aí o que eles falam.
Atenção passageiros do voo com destino à vida eterna. Esta é a última chamada. Dirija-se à porta de embarque número 7. Caros passageiros, fala o comandante Joanny Portillo. Bem-vindos a bordo do nosso voo para a vida eterna. É o desejo desta tripulação que desfrutem de um voo agradável. De seguida, o piloto Edgar dará mais instruções. Caros passageiros, meu nome é Edgar Gonzalez. Informo que este voo segue uma única rota, Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, o meu nome é Pedro Dias, sou responsável pela tripulação de cabine. De seguida informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, aperte e ajuste o cinto de segurança para descolagens e aterragens. Lembre-se de manter os seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente ao seu assento, tem a Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não se esqueça de abrir no Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não se esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Debaixo do seu assento, encontra os coletes salva-vidas. Encha-os com o amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Este avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. 2 na parte de trás, a paciência e a temperança. As luzes de emergência irão guiá-lo para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até ao fim. Passageiros, estamos a aproximar-nos do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza, livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que você não será capaz de aterrar na vida eterna sem mudar a sua cidadania. Hoje você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia deste avião sem receber Jesus no seu coração. Não se esqueça de que, enquanto estiver neste avião, é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Caros passageiros, peço a vossa atenção para as informações importantes antes de aterrar. Fomos informados pelas operações que toda a sua bagagem foi deixada em terra. Riquezas, casa, os carros, o dinheiro. Portanto, na chegada ao nosso destino, você não terá que recolher a sua bagagem. Levará para o céu apenas as almas que ganhar nesta terra. Eu achei muito interessante porque a forma figurativa que ele nos mostra deixem tudo, o comandante falou no final, vocês não precisam carregar bagagem nenhuma. Toda a sua riqueza, todos os seus carros, sua casa, seu dinheiro ficaram lá. O único contato que nós temos é com a espiritualidade maior, com Cristo. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, tá, gente? Espero que tenha sido útil. Como sempre, né, Wilson, eu deixo disponível o material na casa, quem quiser está à disposição, porque isso não é material do Danilo não, tá, gente? Isso é uma compilação que eu faço dos estudos e eu trago para vocês, tá? Então eu espero que tenha sido importante para vocês. E eu faço a prece, Wilson? Então tá bom. Então, dentro disso que nós estudamos hoje, eu convido todos a fecharem seus olhos,
se transportarem daqui para um local que vocês se sintam seguros, confortáveis, deixando todos os problemas do nosso dia, da nossa semana, os problemas de amanhã também, não nos preocuparmos com eles. Porque o amanhã nós ainda não chegamos, ele pertence a Deus. E a cada dia que nós acordamos, nós estamos com um novo presente de Deus, para uma nova oportunidade de sermos melhores, de deixarmos as coisas ruins no passado e olhar sempre para frente, mirando nosso irmão maior, Jesus, com seus exemplos de caridade, de amor ao próximo, de respeito, de educação. O legado dele está dentro dessa casa espírita, como está dentro de qualquer templo evangélico. É o amor, é o respeito, é o carinho. É conhecer Deus e amar ao próximo como nós nos amamos, lembrando que o próximo, mais próximo de cada um de nós, somos nós mesmos. Vamos aprender a nos amar mais, para que nós possamos fazer essa viagem que nós vimos para um local, um dia que nós ainda não conhecemos, melhor. Assim sendo, faremos hoje a oração dominical deixada pelo nosso irmão Jesus há 2000 anos e que nos diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Como nós perdoamos aos nossos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Espero que nós todos saiamos daqui melhores do que quando chegamos. Isso eu tenho certeza. E olhem, o amor que um bichinho desse tem, incondicional e irracional, será que nós, como seres inteligentes, não podemos amar tanto quanto eles? Assim seja, gente. Obrigado mais uma vez.